Estamos de volta. Agora nós vamos fazer um carré de cordeiro. O acompanhamento dele vai ser um mini capelete, que é produzido artesanal, que é uma massa bem pequenininha, salteada na manteiga com sálvia, que é uma erva, e com tomates concassê em cima e ervas frescas. Então, para começar, eu vou temperar esse carré. O carré de cordeiro é o lombo do cordeiro, que é essa parte aqui, com esses ossinhos. Então, se tiver um ossinho só e eu fatiar com a carne aqui, ele se torna uma costeleta de cordeiro. Como eu vou estar trabalhando com 4 ossinhos e depois vou fatiar para poder cruzar eles para apresentação e finalização do prato, aí eu vou estar usando o carré então. Ele veio embalado a vácuo, essa carne é super macia, só que ela vem muito suja, com uma capa de gordura. Então o ideal é limpar bem e deixar somente a carne, porque tem uns pedaços de sebo que vem na carne do cordeiro normalmente, que se não tirar, na hora que mastiga, ela fica muito rançosa na boca. Então o ideal é deixá-la bem limpa para ficar bem saborosa. Aqui para o tempero eu vou estar usando o zimbro, que é esse tempero roxinho, essa baga roxa, que é ideal para temperar a carne de caça. Então eu vou estar fatiando ele ou batendo com um socador. Aí a gente tempera dos dois lados com o zimbro. Depois eu vou estar colocando aqui um pouquinho de sal e pimenta do reino também. O ideal dessa carne é selar ela em alta temperatura, deixar uma chapa ou uma frigideira antiaderente aquecer bem. E o interessante dessa carne é servir ela um pouco cru por dentro, igual um filé mignon mal passado, assim. Então, normalmente quem come cordeiro gosta de cordeiro dessa forma. Se vocês forem experimentar fazer em casa, comprar em algum lugar aqui em Poços e tentar fazer, quem não gostar de carne mal passada, pode deixar a mesma técnica que eu vou estar passando para vocês, só que durante mais tempo. O ideal dela em frigideira é selar por pouco tempo, mas quem não gostar então é só deixar até ela ficar bem cozida. Esse ossinho, quando ele entra em contato com a alta temperatura da frigideira, ele tende a escurecer e ressecar. Então, para proteger o osso, como o osso vai ser usado na apresentação do prato e o visual do prato conta muito, eu vou estar protegendo ele com papel alumínio. Então a gente vai fazer uma tira de papel alumínio e passar em todos os ossinhos, só que tem que passar um por um, porque se você passar os 4 ao mesmo tempo, ele costuma sair à medida que a gente vai manipulando a carne na frigideira, por causa da alta temperatura também, ele tende a descolar. Então aqui eu vou embalar um por um para a gente poder selar. Então depois de temperado a gente vai reservar, eu vou deixar aqui, para depois poder selar ele em alta temperatura. O zimbro, eu particularmente gosto muito desse tempero, não é porque a minha empresa chama zimbro, né? Eu escolhi o nome da empresa justamente porque eu já utilizava esse tempero em gastronomia, gosto muito. Ele pode ser usado para fazer marinada de lombo, de pernil, de lagarto. Então quando vocês forem fazer marinada para deixar a carne ou um pernil de cordeiro durante 2 dias marinando no tempero, é só macerar ele um pouquinho e colocar junto com o vinho branco, o alecrim, que dá um sabor super especial. Ele é picante, adocicado, combina muito com carne de caça, é bem bacana. Então agora o próximo passo, ao invés de fazer um molho para a massa, eu vou estar fazendo aqui um tomate concassê. Esse tomate concassê, essa técnica a gente já ensinou aqui no programa. Quando a gente faz o X no tomate, passa ele pela água quente, depois dá um choque térmico, ele solta facilmente a casca, depois é só tirar a semente e cortar ele em cubinho. A gente vai estar utilizando então só a polpa do tomate aqui. Quando eu vou fazer esse prato, eu prefiro escolher tomates mais verdes, porque ele, mesmo ele sendo salteado em alta temperatura, ele se mantém al dente, porque o tomate quanto mais maduro, mais ele cozinha e mais macio ele fica. Então o ideal é a gente comprar um tomate mais verdinho para esse preparo aqui. Eu vou estar usando azeite extra virgem.
E aqui vou colocar a cebola. Depois que a cebola ficar bem transparente, a gente vai adicionar o alho. A cebola já começou a ficar transparente, então já está na hora de a gente colocar o alho. Aqui é interessante a gente frisar que quando a cebola e o alho eles escurecem, a gente também, eu já disse isso em outros programas, o fato de escurecer, se ficar um pouquinho preto na borda, já fica com gosto amargo. Então tem que tomar muito cuidado para ele ficar transparente sem dourar, que é essa que é a proposta, que é o cozimento rápido do alho e da cebola. Então na hora que já estiver nesse ponto, eu vou adicionar 3 tomates com cassê em cubo. E o tomate, eu não quero que ele cozinhe muito, é só dar uma leve salteada nele, para ele continuar al dente. Então, eu vou temperar com salsinha, cebolinha e manjericão fresco. Então, o cozimento desse tomate aqui vai ser muito rápido, porque depois que ele estiver pronto, a gente vai reservar e depois só vai aquecer para colocar em cima da massa. Hoje eu vou estar usando em cima do capelete, mas se vocês quiserem fazer um espaguete ou aquele cabelinho de anjo, que é um espaguete bem fininho, fica super bacana. Se quiser servir ele com outro tipo de massa seca, penne, farfalle, rigatone também pode, fica saboroso. E para acompanhar uma massa com esse tomate, para acompanhar outros tipos de carne, todos os grelhados combinam. Se vocês forem servir em casa um peixe grelhado, ou um frango, ou até um contrafilé, também fica super saboroso. É um prato rápido de ser feito e é leve também. Aqui eu vou temperar com sal. Não tem necessidade de colocar pimenta do reino, porque a gente já colocou pimenta do reino na carne, senão fica muito forte. O zimbro também já é um tempero bem marcante, então eu vou pôr só sal. E aqui eu já vou desligar. O certo é servir ele bem, só saltear e desligar mesmo. Enquanto o tomate com cassê está reservado, agora a gente vai grelhar o carré do cordeiro, só com azeite. Quem preferir fazer em chapa, pode fazer, deixar a chapa ficar bem quente, pode passar um pincel para untar só a chapa com um pouquinho de óleo ou um pouquinho de azeite. Não tem necessidade de deixar muita gordura. E depois que estiver bem quente a panela ou frigideira, a gente vai colocar esse cordeiro e vai só selar ele rapidamente. Se você preferir, pode selar o cordeiro e finalizar ele no forno. Mas aí o tempo de cozimento fica a critério de vocês, igual eu disse antes. Então o carré ele deve ficar dessa forma, dourado assim. Agora eu vou fatiar ele para a gente poder fazer a apresentação daqui a pouco. Por dentro ele deve ficar desse jeito, meio blue, praticamente meio cru por dentro. Se vocês não gostarem, então é só voltar para a frigideira e dar mais uma seladinha do lado de dentro aqui. Então agora a gente vai reservar essa carne para poder fazer a massa.